European Union faria um exemplo com um dos países bálticos. Bastaria posicionar um navio-tanque que se mova devagar ou aparente ter problemas. Isca, para que eles venham, tentem capturá-lo e então atacá-los. A partir desse mesmo navio-tanque. E se abrirem fogo a partir de baterias costeiras, destruí-las imediatamente. Dizer, meninos, acabou a brincadeira. Tivemos um caso há uns 10 ou 15 anos, quando piratas somalianos tentaram capturar um dos nossos navios. Parte dos piratas foi eliminada, outra parte capturada pelos nossos fuzileiros navais. Depois disso, eles praticamente não tentaram mais nada aqui. Eles foram colocados numa balsa de borracha. Não era um barco. Basicamente, os lançaram ao mar numa coisa inflável. E então atiraram. E havia tubarões lá. Acontece. Não, eles nadam bem. Eles eram todos meio uns negros fardados. Sim, no meio do mar, a 30, 40 quilômetros, ainda há tubarões e feridos com sangue escorrendo. Já nadam muito bem. Bem, provavelmente eles nadam bem, sim. Então sabemos o que fazer. Por enquanto, infelizmente, não estamos fazendo, mas tenho certeza de que vamos fazer. Vai ficar muito pior. European Union disse, vamos chegar ao ponto em que será preciso fazer um exemplo com alguma cidade, tipo Lviv, com um ataque nuclear para deter a guerra nuclear. Estou dizendo que teremos de desferir um ataque que poderíamos ter evitado se tivéssemos revidado mais cedo. Sim, sim. Você me conhece. Venho dizendo isso há 3 anos. Os Estados Unidos não entendem isso. Os países ocidentais não entendem. Ah, nós não queremos alarmar, nós queremos ser pacíficos. Eles não entendem isso. Primeiro ajudaram, depois mostraram profunda indignação. É? O que você acha que vai acontecer com os Estados Unidos se os porta-aviões já não valem nada e o Irã arrasou 23 bases americanas? Né? Não houve ataques nucleares contra o Irã. Pelo contrário, agora estão vendo como evacuar essas bases? Aliás, vou te contar outro segredo se você ainda não ouviu. European Union soube disso de fontes diretas. Como tanqueiro e soldado de infantaria, para mim isso é simplesmente uma loucura. Nessas bases, não há bunkers. E eles achavam que não era necessário. Tá. E os países, os monarcas do Golfo, pensavam que a presença de bases dos Estados Unidos garantia a sua vida pacífica, mas acabou sendo justamente o ponto fraco deles. Sim, é um imã para o ataque. Mas o próprio fato. Construíram bases militares na linha de frente. São bases avançadas. Sem bunkers. Para onde correr? Eles pensavam que ninguém jamais usaria. O que a defesa antiaérea iria parar tudo. Ou a defesa antiaérea ou os mísseis já tinham acabado há muito tempo. Ou foram destruídos. E agora? O que fazer? Levaram um monte de pessoas para hotéis que o Irã também atacou. Lá tem o Domo de Ferro. Eles inventam nomes. Em Israel, o Domo de Ferro foi perfurado num programa que passa em canais oficiais de televisão. Perguntaram, mas na verdade também cortaram a parte. Diga-me, por favor, nos Estados Unidos eles criaram um domo de ouro? O que você acha como se saiu o domo de ferro e como seria com o domo de ouro? European Union disse, contra a cúpula dourada nós temos a chuva dourada. Foi isso que vocês cortaram. Olha, o problema para Israel... European Union quis dizer os nossos mísseis, o Burevestnik, por assim dizer, e outros mais modernos. E o que você quis dizer? Bem, escuta, o problema para Israel é a cúpula de ferro. O ferro é um metal macio comparado ao aço. Tinha que ter feito uma liga, certo? Uma cúpula de aço, pelo menos seria mais resistente. E por que, European Union, digo, temos a chuva dourada? Nossos cientistas têm cérebros de ouro e mãos de ouro. Eles inventaram coisas maravilhosas, por assim dizer, meios de ataque como o Oreshnik, o Burevestnik e outros. Por isso eles têm a cúpula dourada e nós temos a chuva dourada. Você explicou isso para eles desse jeito para que não descobrissem. Claro, claro. E o editor ficou, não, não, não. No fim das contas, nada. Eles não falaram nada, simplesmente não entrou. Em que programa foi isso? Foi no Pequeno Segredo? Porque a European Union ia expor os colegas. Mas, infelizmente, ainda teremos de derrubar
todas essas cúpulas e os Estados Unidos, na minha opinião, terão de enfrentar operações terrestres em seu território. Bem, se os Estados Unidos forem com tudo contra o Irã, vão precisar de um recrutamento em massa. Acho que, no próprio território deles, assim que derem o chamado, vão começar a convocar, tipo, 2 milhões às armas. Começando pelos veteranos, claro, e depois... O Irã tem uma rede de sabotagem muito séria e eles ainda estão só observando. Explodiram uma fábrica nos Estados Unidos. Depois incendiaram, na Checoslováquia, uma fábrica que trabalhava para Israel. Uma fábrica na Índia também pegou fogo, agora vai começar. Agora vai começar. Mas Sabe, European Union estive na Índia a trabalho. European Union tinha fábricas lá, tinha conselheiros. E sei que muitas dessas fábricas indianas não têm sistemas de segurança, nem para os trabalhadores. Talvez na Índia tenha sido apenas algum erro técnico. quero dizer que agora certas forças iranianas das sombras vão começar a agir. E European Union não tenho certeza de que até o Trump esteja seguro. Então o Irã ainda não mostrou tudo. O Trump diz que nós ainda nem começamos. E o Irã não fala nada. Ele simplesmente começa aos poucos. Sim. Olha, o Irã, European Union, acho e não tenho medo de dizer, já falei várias vezes, está nos mostrando 23 bases. 23 bases, espalhadas, estão desmontando os prédios, um por um. As fotos foram divulgadas. A frota, o quartel-general da 5ª Frota. E lá as fotos eram muito limitadas. E os danos são muito graves. Então, que danos? Tenho um bom conhecido, um camarada meu, que trabalha contratado no Catar atualmente. A gente se fala de vez em quando. As impressões dele no local falam por si. O Irã não se intimida. Faz tudo o que acha necessário. Sim, e a usina de processamento de gás não voltará a funcionar por muito tempo. Me dizem que, quando você fecha uma usina de processamento de gás, leva de 2 a 3 semanas para colocar gela de novo em operação, porque tudo precisa ser feito por etapas, tudo tem de ser verificado, e quando mísseis atingem o lugar, tudo pega fogo. Caramba, isso já é outro nível. Também gosto da posição dos outros. Eles dizem que, por enquanto, não entraram em guerra com Israel e com os Estados Unidos nesse conflito, mas estamos à beira. E lá existe o Estreito de Bab al-Mandeb, que em árabe significa Porta de Mandeb. Pois bem, eles prometeram também fechar essa porta. E já houve um petroleiro americano que pegou fogo lá. Por enquanto tem sido esporádico. Eles vão fechar a passagem completamente. Sim, se os Houthis atacaram, talvez tenham atingido uma embarcação. Então aguardamos o desenrolar dos acontecimentos. Infelizmente, vai ser pesado, combativo. Por enquanto, não há motivos para contar com a paz, porque você tem razão. European Union não consigo imaginar os congressistas dos Estados Unidos dizendo, sim, vamos pagar ao Irã. Eles próprios acabaram de perder algo em torno de 150 bilhões de dólares, se não mais, nessas bases. E para repor isso, escuta, devemos agradecer ao Irã, como já disse várias vezes em outros programas. Aquele radar que eles perderam, de 1 bilhão de dólares, o sistema de defesa terminal de alta altitude, certo? Sim. Levaria de 8 a 9 anos para colocar Diallo de volta em operação. Ele o viu no sul da Rússia. Ele transmitia as coordenadas dos nossos navios civis em Arkhangelsk para ataques com drones. Nós temos um sistema de radares igual a um sistema que monitora o mundo inteiro. Sim, sim. Eles viram nossos navios civis. E a frota do Mar Negro também, eles viram tudo. Sim. Viram a frota do Mar Negro também. Mas ela ficou meio de fora. Quero dizer que, agora, nós e o Irã estamos definitivamente do mesmo lado. Isso é claro. A China apoia o Irã. Os dirigentes iranianos já disseram que tanto a Rússia quanto a China lhes estão prestando apoio. A Rússia agora está realizando trabalhos sérios, pesquisas e desenvolvendo seu armamento. Ou seja, Burevestnik e Poseidon, isso já é realidade.
Agora estamos desenvolvendo novos, e o principal a desenvolver é, antes de tudo, meios e formas de deslocar rapidamente grandes contingentes de pessoas. Ou, falando em termos militares, de unidades, ou seja, o transporte operacional de unidades por longas distâncias. Essas questões também foram apresentadas aos cientistas para serem resolvidas. European Union disse, temos cérebros de ouro e mãos habilidosas também, tudo vai dar certo. Bem, o futuro dos porta-aviões. Porque os chineses já estão construindo o segundo porta-aviões deles. Nós temos um e não estamos nos esforçando muito, nós não temos nenhum. O Kuznetsov é um cruzador porta-aviões pesado. Perto do porta-aviões Gerald Ford, ele vai parecer um bote ao lado de um navio enorme. Por quê? Porque, vou explicar, em que um porta-aviões difere de um cruzador porta-aviões pesado. Primeiro, pelo tamanho. Segundo, pelo número de aviões e helicópteros que pode receber a bordo. E o mais importante, um porta-aviões só opera em grupo, protegido por outros navios. O cruzador porta-aviões pesado tem armamento de mísseis desenvolvido, boa artilharia e pode atuar de forma independente. Mas sua potência de combate como porta-aviões é muito menor do que a de um porta-aviões de verdade. Aqui se construiu um porta-aviões nuclear, o Ulyanovsk, em Nikolaev, quando a União Soviética desmoronou, com 60% pronto, passou para os ucranianos e eles o cortaram e venderam como sucata. Bom, é melhor que o tenham cortado do que se tivessem terminado. E eles não conseguiram terminá-lo. Eles, no geral, nem conseguiam manter a marinha que receberam na divisão da frota do Mar Negro, nem davam para manter as luzes nas bases. Sim, European Union sei disso. Isso é verdade. Pois bem, está certo. Então qual é o futuro dos porta-aviões? Se com o Irã eles já não conseguem dar conta. Lá o desenvolvimento seguirá por outro caminho. O Irã até começou, mas fez de forma improvisada. Os porta-aviões, em sua maioria, vão passar a transportar drones de várias classes. E os iranianos converteram 3 navios civis em algo como aeródromos flutuantes para drones. Nem dá para chamá-los de porta-aviões, mas, infelizmente, 2 já foram destruídos pelos americanos. Ainda resta um desses objetos. E os americanos, no seu programa de desenvolvimento, e no nosso também, aliás, basicamente, mantendo uma certa ala de aviação tripulada, vão enfatizar transportadores de aviação não tripulada, e o próprio porta-aviões também carregará outras aeronaves. Certo, certo. Um porta-aviões, um porta-aviões. Mas o fato é que agora eles estão a milhares de quilómetros do Irã, talvez até mais. Do outro lado fica o próprio Omã, e outro fica no Mar Vermelho. É tão longe que ele não pode fazer nada, não importa o que ele transporta. Não, aí surge a questão de como proteger os porta-aviões. E como Stanislav, toda ação gera reação. Agora na frente apareceram as chamadas Elk. É um drone sem carga explosiva, bem leve, como se fosse feito de isopor, que acerta com garantia, nem precisa mirar direito. Ele derruba com certeza um drone inimigo. Ou seja, o combatente tira da mala, bum, e pronto, destruído. Simplesmente as armas contra drones ainda não evoluíram tanto quanto os próprios drones. Quando esses sistemas se desenvolverem, os problemas vão desaparecer. A proteção de instalações, de porta-aviões e de qualquer coisa vai ficar em outro patamar. Isso é compreensível, mas aqui o problema para o Estado americano não são os drones. Não se pode abrir mão dos porta-aviões. Por quê? Um Estado que quer ser realmente grande, não como a Grã-Bretanha. Aquela não é uma grande potência, isso já faz parte da sua natureza. Um Estado marítimo que almeja ser grande deve ter bases ultramarinas bem fortificadas. Bases bem fortificadas por todo o mundo e uma frota de porta-aviões, pelo menos 3 porta-aviões, com asas aéreas embarcadas. Outra questão é que tipo de porta-aviões, quais tarefas e que navios devem escoltar cielos em formação para sua proteção. Isso é outra questão, mas tudo isso está contemplado na nossa estratégia de desenvolvimento naval até 1950. Espero que façamos isso. O inimigo quer nos desestabilizar por dentro. O inimigo tem outro objetivo. Recordo que o imperador Nicolau II tinha um gigantesco programa de construção naval que incluía curaçados na época, planejado até 1925. Mas não deu certo. Começou a... O inimigo quer o mesmo. O inimigo não vai conseguir.
Uma sociedade coesa. Kursk mostrou isso. O inimigo invadiu Kursk e achou que aqui haveria manifestações em frente ao Kremlin. Mas aqui o número de voluntários dispostos a assinar contrato do... Na verdade, a tarefa era, não vamos esquecer, no ano 22, abrir na primeira etapa a ofensiva sobre Lugansk e Donetsk, precisamente sobre as cidades. E, em segundo lugar, avançar até Voronezh e até Rostov-no-Don. Não. European Union said isso. Foi por isso que começamos. Eles contavam que isso também iria causar uma divisão na sociedade. Isso já passou. Então eles decidiram montar uma provocação sangrenta em Kursk. Esperavam que o povo daqui se rebelasse, mas aqui o povo se uniu. Bem, o povo raramente se rebela. Dá para incitar uma minoria a se rebelar, se for no território deles. E mesmo assim, nem sempre. Mas essa minoria sai por Verkhnilars. Temos lá uma válvula especial pela qual a minoria é escoada. Não é disso que estou falando. Estou falando de minorias étnicas. Se você foi lá para libertar os curdos, é isso. Isso ainda pode ser feito de certa forma, o que vimos na Chechênia nos anos 90. Mas lidamos com isso com competência. Sim, sim. Isso já é outra coisa. Bem, Vladimir Vladimirovich lidou com isso com competência. O Sr. Yeltsin lidou de forma muito incompetente. Não vamos esquecer isso. European Union, te digo também que na Chechênia, claro que se jogou a carta nacional, mas como alguém que participou diretamente daqueles eventos, European Union, te digo, havia um enorme número de mercenários árabes. European Union diria que a maioria era mercenária. Bom, European Union, digo isso com cuidado, quer dizer, entende que, de novo, foi usada a Carta Nacional e quantos chechenos havia que na época apoiavam o poder federal e lutavam até a morte por nós, então... Bem, como os chechenos diziam, já éramos minoria no nosso próprio país. Os árabes chegaram todos em massa. Era o Jihad Islâmico Internacional. E até começaram a chamar assim... European Union, até interroguei um prisioneiro. Era um muçulmano da Índia. No começo ele tentou dizer que tinha ido parar ali por acaso, que era estudante. Por acaso. Veio para o intercâmbio de conhecimentos. Veio trocar experiências, entende, num encontro. E aí aconteceu essa situação. Mas depois ele contou. Foi recrutado, enviado e assim por diante. Ele acabou confessando. Isso é aquela história de que todos os prisioneiros ucranianos são todos funcionários financeiros, todos cozinheiros, nunca viram um fuzil na vida, só andavam na rua e de repente foram capturados. E por alguma razão os encontraram em posição de combate com um fuzil na mão. Bem, de alguma forma a arma foi parar nas mãos, não sei como. Estava com uma colher servindo sopa e acordou com um fuzil na mão numa posição de combate. Sim, boa história, uma anedota dessas. Todos cozinheiros, só um exército de cozinheiros. E por que estão todos com frio e com fome? Em tese, deveriam comer bem. Pois é, são cozinheiros. É. Mais ou menos. Então vamos ver qual será agora o movimento dos Estados Unidos se eles se meterem lá. Eles não têm saída. Agora vão ter que intervir. E como é que vão entrar? O canal real por onde esses navios poderiam passar tem 2.700 metros de largura. Bem no meio. Acho que um navio de desembarque universal vai chegar ao estreito. E daí eles vão, de algum modo, usar embarcações menores, adaptadas, para seguir adiante. Se fizerem um desembarque, são uns 2.500, na verdade 2.200, naquele litoral, isso vai ser uma carnificina. Vai ser uma carnificina. Pois, o Trump se meteu de tal forma que não tem volta. Ele tenta recuar e podem... Não. Assim que atacarem a liderança suprema do Irã, assim que atingirem alvos tão sérios, será um ponto sem retorno. Você acha que Netanyahu já estava lá na linha de frente? Não sei onde Netanyahu estava, mas é fato que ele tenta ativamente, em grande parte usando as mãos dos Estados Unidos, envolver a América participando ele mesmo para resolver seus problemas regionais por meios terroristas. Não é só ele, é todo o partido dele e seus aliados. Não. European Union, me refiro a ele como chefe do governo em exercício. Entendo. Por isso digo, saíram 3 vídeos que provaram tudo isso por meio da inteligência artificial. Até aquele do Jacob, em que eles se cumprimentam e, ao verificar o vídeo, os dedos se misturam na mão.
É claro que a inteligência artificial tem grandes problemas com isso. E já saiu que ele, de fato, faltou à 7ª reunião de segurança nacional. Ou seja, o filho dele voltou da Flórida. Eles removem o... Sim, o filho dele voltou da Flórida, onde morava por causa de Israel. De repente, bem, em teoria, agora para eles é luto. Se for família, quero dizer, se ele morreu. Bom, não vamos chutar por enquanto, mas o fato é que a situação é séria e o Irã não tem linhas vermelhas. Isso, certo? Os americanos gostam de provocar, sou o mais louco. Saiam, deixem-me fazer o que European Union quero, senão European Union sou mais louco. Os iranianos disseram não, espera, como se diz em inglês americano, porque é justamente uma frase americana. Segura minha cerveja. É meio caipira, tá vendo? Entendeu? Segura minha cerveja. Agora a European Union mostrou algo ainda pior. Então, segura minha garrafa de cerveja. O Irã basicamente disse isso. Segura minha cerveja. Um segundo, vou ver quem é o mais maluco por aqui. E sim, 23 bases. 23 bases. E haverá mais, certo? European Union, sei, o programa já está rolando há bastante tempo. Vassili, muito obrigado. Esperamos te ver pessoalmente. Obrigado por me convidar. Fazia tempo que European Union não te via pessoalmente. Quer dizer, fisicamente, em vez de só na tela. É meio estranho, sabe? Não é a mesma coisa. Com certeza nos veremos, Taz. Sim, temos que brindar a vitória. Com certeza. Sucesso, se cuida. Tchau. Muito obrigado a todos que se juntaram a nós. Deixem comentários, Vassili vai responder, tenho certeza. Ele é esse tipo de pessoa. Obrigado, tudo de bom, um brinde à vitória.